gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Suzana, sou membro da comunidade Filhos de Maria. Eu também sou membro da comunidade Filhos de Maria, me chamo Yasmin. E hoje, terça-feira, nós viemos aqui partilhar o Evangelho com vocês. O Evangelho está em Lucas 13, do 18 ao 21, e diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Muito bonito esse evangelho, como todos os evangelhos que a gente lê. Eu sempre costumo trazer que é como uma faca, uma espada de 2 gumes, cortante e penetrante. E hoje não poderia ser diferente. E o que eu achei fantástico, dentro de muitos pontos que a gente vai refletir hoje, é que o reino de Deus vem para nós. O Senhor mostra isso claramente. O reino de Deus vem para nós. Nessas 2 parábolas, pequenas parábolas que o Senhor nos conta, né, Sam? Sim. E um dos pontos também que nos chama a atenção é a pequenez da semente de mostarda, né? Uma semente que tão pequena pode dar um fruto tão grande. E da mesma forma é a nossa fé e a abertura de coração, né? A minha fé, por menor que seja, né, os meus atos de fé podem mover grandes obras no meu interior. A pequena abertura que eu dou a Deus pode ser o suficiente para que Ele venha e realize o impossível que hoje eu necessito na minha vida. A grande obra. E é interessante a gente pensar também, né, de que as obras, as maravilhas, os dons, os talentos que Deus nos dá não se encerram em nós. Assim como aquela sementezinha cresceu e virou uma grande hortaliça e não encerrou em si a sua missão, mas serviu para que as árvores pudessem vir, descansar, multiplicar. Da mesma forma, as obras e os dons, os talentos, tudo que Deus nos dá, devem servir para o outro, para descansar o irmão, para fazê-lo crescer também na fé, na sabedoria e em Deus. E eu acho muito interessante quando você foi colocando, porque às vezes a gente, no nosso processo de caminhada, de conversão, nós esperamos que tudo aconteça no estalar de dedos. Eu conheci Jesus, fiz a minha experiência e agora é o momento de conversão, de acolher nos meus galhos, assim, esses pássaros. E quando a gente vai percebendo que uma semente de mostarda ali na sua pequenez, quando ela cai no terreno, que o acolhe, que o abraça, ela tem um tempo para crescer. Então não é da noite para o dia. Existe um tempo. E como a própria palavra do Senhor vem nos ensinando a sermos pessoas virtuosas, porque é necessário exercitarmos a virtude da paciência, de esperar essa semente morrer, essa semente abrir-se ao brotinho, a crescer, a ser uma grande árvore, a colher esses pássaros e ainda ser também fonte de mais vida, porque ela vai ter também as suas sementes para serem lançadas, crescerem, gerarem cada vez mais vida. E essas sementes do reino de Deus, essas sementes, né, aquilo que nós frutificamos com o nosso serviço, com o nosso amor, é o trazer o reino de Deus para a terra, né? Como Yasmin disse, o reino de Deus vem para nós e ele veio para ser implantado, para ser vivido sobre a terra, né? E ele é digno de ser vivido. Então, através desse dar, desse não encerrar em mim aquilo que Deus faz, né? As obras, as maravilhas que Deus faz, eu faço como essa mulher, né? Eu espalho o fermento, eu espalho as sementes do reino de Deus sobre a terra e faço com que outras pessoas experimentem, né, essa mesma graça que nós experimentamos. E numa pequena abertura, Deus fazer grandes obras, ser em nós. E é muito interessante quando a gente vai destrinchando o Evangelho, assim, nós conseguimos tocar em grandes verdades que realmente movem o nosso coração. Porque aquela mulher, ela só espalha o fermento, ela só ali coloca a mão na massa, literalmente a mão na massa, porque ela acredita que aquele fermento vai inchar, vai fazer com que aquela massa, aquela pequena massinha ali, dê e alimente a muitos por causa do fermento que ela coloca. E da mesma forma, quando nós acreditamos, quando nós tomamos posse do reino de Deus que vem para nós, que vem até o nosso coração e nos dá a vida, também temos a mesma ousadia, a mesma coragem de espalhar, de levar para muitas pessoas
para experimentarem dessa porção de fermento que faz crescer. E o interessante é que quando Jesus coloca, né, o reino de Deus, ele é a própria presença do reino de Deus. E o quanto que ele veio e não se fechou. E às vezes a gente corre muito esse risco, né, de nos fecharmos em nós mesmos, na graça que nos acompanha. E o quanto o Senhor, como nós já vimos falado, quando o Su falou no início, o dom, tudo que vem pra gente é mais também para o outro, para tocar o coração do outro. E essa massa de fermento nos ensina isso também, de acreditarmos e por acreditarmos, levarmos a espalhar esse reino de Deus que é o próprio Cristo. Então, muito obrigada você que nos acompanhou até aqui, até o final desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Se você está nos assistindo e nos vendo pelo Instagram, dê um like no vídeo, nos siga aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E que Deus possa abençoar você, a sua família. E até a próxima semana. Nos ajude a evangelizar. Faça tudo que Suzana falou, hein, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus.